Olá, boa tarde. Um grande cuidado que nós devemos ter nesse tempo, em tempos difíceis em nossa família, na economia do Brasil, na política do Brasil, tempos difíceis dentro da Santa Igreja, tempos de crise, de grande combate, de grande relativismo em alguns aspectos. É preciso estar muito atento, porque o que tem crescido mais são pessoas que acham que é mudando o governo, mudando a questão econômica, que isso vai mudar. Não que isso não conte, isso conta. Claro que uma boa política sendo aplicada, a política como fala Aristóteles e Platão, no sentido mais profundo, né? Isso precisaria ler um livro como, por exemplo, A República de Platão, vários outros livros como da política de Aristóteles. Isso vai ajudar a entender de fato o que é a política. Hoje nós só entendemos de política partidária e corrupção, né? A própria palavra corrupção ela é usada como se fosse algo abstrato, como se não existisse pessoas corruptas, fosse algo assim ao vento. Se fala muito de corrupção, mas não se foca nos corruptores, né? E quando se foca, a gente só lembra da corrupção financeira, esquece da corrupção moral, da corrupção da intelectualidade. A gente percebe que ao longo desses 70 anos, o QI dos brasileiros tem caído de forma assim assustadora. E com o método freiriano de educar mais ainda, né? Onde o aluno não está para aprender, o aluno é aquele revolucionário, é aquele que já sabe, é aquele que não está aí para ser conduzido a aprender, mas pelo contrário, ele é aquele revolucionário que o professor não pode dizer nada, né? Então, o fenômeno da mente revolucionária tem prejudicado muito, não somente no âmbito político e econômico, mas dentro da igreja. As pessoas com a mente revolucionária, elas não querem mais buscar a santidade, pelo contrário, elas buscam igualar o padre com um leigo, em nome da igualdade, né? Isso faz até medo, porque aonde se usou muito esse nome igualdade foi na Revolução Francesa. E não foi pouco sangue derramado, de padres, freiras, de leigos, de homens e mulheres de Deus. Então, dá até medo quando se fala muito de igualdade, todo mundo igual, uniformizado, né? Isso é próprio do comunismo. Isso é próprio do socialismo, onde você diz que todo mundo é igual, mas tem um lá que não é igual, mandando em todo mundo e acabando e lascando com todo mundo. Essa igualdade, ela é bem fictícia, né? Muito mentirosa mesmo. Então devemos ter cuidado, porque muitas vezes dentro da igreja nós também temos essa mente revolucionária. Como? Muitas vezes nós queremos nos colocar como padrão de mudança. Achamos que nós somos aqueles capazes de mudar a nossa casa, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Na verdade, nós podemos cooperar, estudando mais, rezando mais, jejuando mais, fazendo mais penitência, sacrifício, renunciando à própria vontade, olhando o modelo dos santos e imitando esses modelos, não pela nossa força, mas suplicando a graça. E nós cooperamos com esta graça. Mas hoje as pessoas querem mudar o país e nem sequer buscam uma vida interior profunda. Eu me incluo, certo? Nesse puxão de orelha. Nós queremos mudar tudo e esquecemos de mudar aquilo que é principal, deixar que Deus vá nos moldando. Em Jeremias 18 fala que o Senhor ele é o oleiro. Ele é a imagem de Deus, ele é colocada como oleiro que vem e ele quebra o vaso, ele remodela, e nós precisamos deixar que a cada dia Deus vá remodelando a nossa forma de comportar-se, a nossa forma de pensar, o nosso sentir, o nosso agir, todo o nosso ser deve ser moldado pela mão de Deus. O Pai, a gente pode usar essa analogia, né? O Pai que vai nos moldando pelas suas duas mãos, o Filho e o Espírito Santo. Então, vamos ter cuidado, porque muitas vezes nós queremos mudanças imediatas, mudanças apressadas.
E muitas vezes nós não pagamos o preço para que essas mudanças, ao longo prazo, possam acontecer. Nós pensamos muitas vezes em nós e pronto, aqui e agora. Nós devemos pensar em nós, sim, claro, não de forma egoísta, mas pensar os nossos filhos, para aqueles que vão ser, ou já são pais, mães, os netos, os bisnetos. Nós estamos de fato preparando para eles um momento aonde nós deixamos de lado só esse paraísozinho neste mundo, ou será que nós muitas vezes vamos fixando o nosso olhar somente nesse mundo, naquilo que passa? A gente vai convivendo, né, com as coisas aqui. Meu irmão tá ouvindo um funk, né, para ver como a mudança é difícil até dentro da própria casa, né? E o que acontece? Nós precisamos estar atento ao nosso imediatismo. Ou seja, eu quero de fato mudança, mas que mudança eu quero? A mente revolucionária, qual é a mudança que ele quer? Muito dinheiro no bolso, nós queremos todo mundo com direitos iguais, e esses direitos iguais pautado numa ideologia somente, não na realidade, porque não há problema nenhum nas diferenças. As diferenças, elas enriquecem a nossa convivência, enriquecem a espiritualidade, enriquece também no âmbito político. As diferenças não são mal, elas ajudam. Então a mente revolucionária não, ela é inimiga das diferenças, ela é inimiga da humildade, ela é inimiga de reconhecer os próprios erros, ela é inimiga da continuidade. A mente revolucionária, ela tem essa ideia. Não, o que é bom é o que é novo. Então tudo que é novo hoje, eu vou querendo eleger, colocar um altar como sendo aquilo o melhor. E não é assim. Se esse novo está quebrando a toda a continuidade, por exemplo, dentro da filosofia, né? Vai aparecendo um filósofo, aí ele diz que o filósofo anterior não chegou a um nível máximo, e ele se coloca como nível máximo. Então ele esquece toda a filosofia clássica, os outros filósofos anteriores, e coloca para baixo do tapete, e pisa, e coloca ele como critério de evolução. Quando você olha para a parte científica, do mesmo jeito. Quando você olha para a parte religiosa, hoje nós temos percebido o mesmo fenômeno. Não, tudo que é pós-concílio é bom, antes-concílio é ruim. Eu não estou aqui me colocando contra o Concílio Vaticano II, mas se você faz uma leitura do Concílio Vaticano II, rompendo com todos os outros concílios, isso é loucura. Isso é uma debilidade na forma de interpretação. Não é interpretar como católico, é interpretar como revolucionário. E hoje nós temos muitos revolucionários dentro da igreja, né? O fenômeno protestante, assim que ele surgiu, ele já surge como uma revolução. Como o não compreender a continuidade. O querer ser livre é uma liberdade falsa, né? E, infelizmente, como começou mal, tem se multiplicado essa revolução ao longo desses 500 anos. Hoje se fala de um ecumenismo, mas um ecumenismo onde se apregoa a perca da identidade católica. Isso nunca foi ecumenismo. A forma de ser ecumênico é aproximar-se do outro, isso acontece entre os teólogos, né? Conversar sobre aspectos doutrinários, teológicos, e a nossa missão ecumênica é se aproximar de um protestante, de alguém que não conhece a verdadeira fé, de forma amorosa, mais firme, apresentar a Santa Igreja para ele. Não é esconder que eu sou católico. É, de fato, viver aquilo que Deus me deu a graça de vivenciar, e essa luz de Cristo que brilha em mim vai alcançar outros, que estão no protestantismo, que estão no ateísmo, que estão nas seitas como os Testemunhos de Jeová, como os Mormons. Nós devemos ter muito cuidado porque muitas vezes nós vivemos uma falsa misericórdia. É falsa misericórdia achar que cada um fique no seu quadrado, como tem uma música aí que não tem nada a ver que fala, né? Cada um tem que ficar no seu guetozinho. Isso aí é individualismo. Tantos ismos que são colocados como um critério de evolução,
como um critério de amor. Não. Esses ismos, muitos deles são destrutivos, são fulminantes, são maléficos e são malignos. E são provindas da mente diabólica. O consumismo, o individualismo, o hedonismo, o prazer pelo prazer. Todos esses ismos são maléficos. Eles vão acabando com a nossa vida espiritual e acabando também com a nossa inteligência. Então, cuidado. Às vezes você pensa que está sendo um conservador, mas está sendo um revolucionário a serviço da revolução. E de uma revolução destrutiva. A gente percebe que qual a primeira intenção quando acontece algo? Primeiro, você impacta, você choca. Depois você vai normalizando. E depois você promove aquilo como um direito a ser defendido. Aconteceu isso com a questão do homossexualismo. Primeiro as pessoas tinham um certo impacto. Depois está se normalizando e hoje se promove uma defesa e a prática do homossexualismo. Ou seja, dentro das novelas, dentro dos programas de humor, dentro dos programas educacionais, se quer promover hoje mais do que o homossexualismo. No início dizia-se que era o homossexualismo, hoje não. Hoje o que se diz é o seguinte, é o gênero. E o gênero é algo fluido. Eu posso hoje gostar de mulher, amanhã gostar de homem, amanhã de cachorro, amanhã de criança, e ter relação com quem eu quiser, com animais, com plantas, com objetos, com pessoas, com várias pessoas, comigo mesmo. Ou seja, essa é a maligna ideologia de gênero, que vai destruindo a identidade, mas destruindo também a inteligência. Porque um povo que se entrega a uma ideologia como essa, daqui a pouco não é capaz de reagir a mais nada. É um povo fraco, sem vitalidade. Estão querendo fazer o mesmo com a pedofilia. Primeiro, tem a aversão, a gente se choca. Depois vai se colocando cada vez mais no teatro, nas apresentações, nas pseudo-artes, que nada de arte tem, uma porcaria. Aí depois vai se tornando algo normal e algo que deve ser defendido. Ou seja, é o mesmo processo que está acontecendo com a questão da pedofilia. E nós precisamos acordar para isso. Porque já aconteceu isso em outros países e o Brasil copia tudo que não presta. Copia a questão da liberação das drogas, ideologia de gênero. Graças a Deus, tem pessoas fortes que têm uma vida espiritual boa, têm uma intelectualidade boa, como o padre Paulo Ricardo, o professor Felipe Neri, padre José Eduardo, que estão lutando para que essas ideologias malignas não penetrem e não vençam, né, as famílias. Então estejamos atentos. Aonde a pedofilia já aconteceu ao longo da história e aonde ela foi tida como normal, foi o cristianismo que reagiu e houve muito derramamento de sangue para que acabasse com essa loucura, com a barbárie. E hoje, novamente, nós podemos chegar a esse ponto. Que para que possa se mudar, primeiro nós precisamos gastar tempo, derramar o nosso tempo, lendo livros, comprando, adquirindo, ouvindo canais como cursos do Olavo de Carvalho, né? O curso de filosofia online, livros dele que são ótimos, sites como o do padre Paulo Ricardo, sites como Terça Livre Cursos e tantos outros sites que vão nessa linha mais conservadora, que não é uma linha tradicionalista engessada. A tradição não é algo engessado. As pessoas colocam sempre tradição como algo pejorativo, não. A tradição é esse reflexo da beleza da igreja. É uma igreja viva, mas que não perde a sua identidade. Não é modernismo, de forma alguma. Modernismo é uma deficiência. Isso não faz parte do que a igreja é, esse modernismo. O modernismo foi condenado várias vezes pelos papas. E nós não podemos aderir ao modernismo para atrair as pessoas para a igreja e querer transformar a igreja no showman, numa casa de show, numa casa onde as pessoas se sentem bem. A igreja não é lugar de se sentir bem. O sentir-se bem é consequência. Mas você não é chamado, nem eu sou, a ser um showman para atrair as pessoas, custe o que custar. E a salvação das almas onde fica? O que adianta uma igreja cheia de pessoas vazias? Vazias de coração, de alma e de inteligência. A mente revolucionária só pensa em locais cheios. Paz e amor, bicho. Vai produzindo de fato bichos. Vai produzindo animais. Essa mente revolucionária. Mas nós precisamos
de fato, buscar uma vida interior. Aqui eu queria indicar o livro sobre a oração de Santa Afonso Maria de Ligório, o livro Caminho de Perfeição, de Santa Teresa de Ávila, também um Castelo Interior de Santa Teresa de Ávila. Eu quero também indicar o livro Questões Místicas, que é um livro sobre um tratado sobre mística, né, muito bom. E também o livro La Evolução Mística, La Evolución Mística. São 2 livros em espanhol, tem mais um terceiro em espanhol, Teologia da Perfeição Cristã. Teologia da Perfeição Cristã. Também tem um outro muito bom, Tratado de Ascética e Mística, do Adolfo Tanqueray. Tratado de Ascética e Mística. São livros que vão nos ajudar a ter uma vida interior. Porque homens e mulheres sem vida interior não vão mudar nada nesse país. Vão ser loucos que querem coisas imediatas e vão dar com os burros na água. Que Deus nos dê a graça de sermos fiéis à sua vontade. E, amando a Jesus Cristo, amando a Santa Igreja, possamos também profundamente amar as almas e lutar para que elas sejam salvas de tantas ideologias que só causam morte. Mas, sobretudo, o pecado. As pessoas se anestesiaram e se acostumaram com o pecado. O pecado é algo tão terrível que causou uma anestesia nas pessoas. As pessoas estão morrendo, mas se acham vivas e se acham felizes. Nem sequer sabem mais o que é felicidade ou infelicidade, porque já estão anestesiadas. E isso é fruto da mente revolucionária. Deus te abençoe.